Então ali eu me lembro que eu estava meia grogue, fizeram a minha cesárea, eu não vi o meu filho e nem escutei o choro dele. Eu só me lembro que o médico foi e falou, corre com essa criança. Eu só escutava um ronco, eu não escutava choro. Quando eu acordei, eu já estava cega, eu já não enxergava mais. Eu só pude ver meu filho 2 dias depois, que a doutora me chamou, as enfermeiras me levou até onde meu filho estava. Quando eu cheguei dentro daquele pedacinho onde meu filho estava, eu escutava um barulho muito estranho, era uma ronquidão. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela me sentou e falou, mãezinha, você está escutando esse barulho? Eu falei, tô. Ela falou, mãezinha, esse barulho é teu filho. O teu filho, mãezinha, nasceu muito ruim. O teu filho não tem os 2 pulmões. Mãezinha, vê especialista de outros hospitais para procurar saber o que está acontecendo com essa criança. A gente nunca viu uma coisa assim. A gente não podemos esconder o que está acontecendo com teu filho. Eu estou aqui para falar a verdade, eu não posso mentir para você. A gente tentando te poupar esse período que você está aqui, esses 2 dias, porque você também está com a pressão muito alta, você não está enxergando. Então a gente tentamos ver o que estava acontecendo para depois te chamar. Mas o teu filho está muito ruim. Eu vou te levantar e vou pedir para você passar a mão no teu filho. Eu me lembro que a gente enfiava a mão assim dentro de um buraco. Ela falou, mãezinha, com cuidado. A minha mão, quando chegou até meu filho, eu não sentia a criança. Eu só botava a mão em fios. Era vários fios que ali estavam naquela criança. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, você tá vendo, mãezinha? Não tem explicação para isso. Esse barulho é ele tentando respirar. Eu lembro que eu trabalhava no frigorífico e quando eu trabalhava, meu horário de almoço é de ir lá no hospital visitar meu filho, quando ele tinha nascido. Ele nasceu de 7 meses e o processo que eu passei, e todas as vezes quando ele estava internado, de eu ir lá alisar a cabecinha dele, o corpo dele. Nesse período eu agradeço o meu patrão, porque além do meu 1 hora de almoço que eu tirava, ele me dava mais 1 hora para poder ir lá visitar meu filho. Ela me sentou de novo e falou, mãezinha, o seu filho de hoje não passa. Eu me lembro que quando ela falou isso, a minha mente voltou atrás, há 1 ano atrás, quando eu lembrei daquela senhorinha falando para mim, aquelas palavras, que Deus ia me honrar com o filho, que Deus tinha promessa na vida dessa criança, que meu filho ia ser um levita na casa do Senhor. Foi até então que eu falei para essa doutora, doutora, a única pessoa que sabe que meu filho vai sobreviver ou não é Deus, mais ninguém. Eu falei dessa forma para ela, ela falou, amém. E Deus foi tão maravilhoso com meu filho, que botou um anjo também na vida do meu filho, que foi essa doutora. Essa doutora foi um anjo na vida do meu filho. Ela me dava força, todo dia que eu ia ver meu filho, ela falava palavra positiva para mim, ela falava, mãezinha, se o teu filho fosse mulher, tinha que se chamar Vitória, porque ele é um guerreiro. A gente sente a garra assim que ele quer sobreviver. Os médicos tão abismados assim, mas Deus faz as coisas, às vezes até para confundir os médicos. Eu creio que o meu filho foi ali para confundir aqueles médicos. E ela falou de uma forma para mim assim, se o teu filho conseguir sobreviver, no máximo que ele sai daqui, mãezinha, a gente dá no máximo, é de 2 anos e meio para esse pulmãozinho dele completar, porque o pulmãozinho dele vai formar através de aparelho. Ali eu pedi a enfermeira para me levar no leito onde eu estava, deitei, orei da forma que eu sabia, porque eu não sabia orar, porque eu não era da igreja, eu não conhecia a palavra, minha família, ninguém era convertido.
Eu falei, Senhor, se o Senhor conseguir tirar o meu filho daqui hoje, se o Senhor conseguir eu falei para Deus, se o Senhor conseguir tirar meu filho desse hospital, eu vou servir ao Senhor e vou entregar meu filho para o Senhor. Falei dessa forma com Deus. Me lembro que dali eu não podia ficar muito tempo ali, porque o hospital era de alto risco. Tinha as mulheres também que precisavam do meu leito. Eu fiquei 5 dias internado. Depois de 5 dias, fui para o próprio hospital. Me encaminhou para o médico de vista. Fiz os exames. O médico falou para mim se eu voltasse a enxergar, eu ia ter que usar aquele óculos fundo de garrafa, porque a pressão do meu olho tinha subido muito e eu ia ficar praticamente cega, eu não ia voltar mais a enxergar. Mas tinha promessa de Deus na minha vida. Fui para casa durante 5 dias, mesmo eu cega, de cesárea, não tinha um dia que eu não acordava de madrugada com meu esposo. Meu esposo ia para o trabalho, me deixava lá no hospital e mesmo assim eu ia para o hospital todos os dias. Eu ficava sentada naquela cadeira de manhã até a noite, conversando com meu filho, orando da forma que eu sabia orar. Eu falava, eu sei que você vai sair desse lugar, eu sei que tem promessa na sua vida. Irmãos, eu vou falar para os irmãos, ali os dias foram se passando. Em 15 dias eu voltei a enxergar. Um belo dia eu acordei, dormi cega e quando acordei enxergando. Abri meu olho assim e falei, meu Deus, eu estou enxergando. Me lembro que eu abri a porta e eu vi um sol. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou enxergando, que coisa linda, maravilhosa. Ali já era Deus, já cumprindo a promessa que Ele tinha. Eu falei, meu Deus do céu, chamei minha mãe e falei, mãe, eu estou enxergando. Aí pegou, olha, foi que coisa maravilhosa quando eu abri minha visão e vi aquele sol. E para ajudar mais, estava um dia lindo naquele dia. A minha casa ficava no alto assim, eu lembro que tinha uma vista da padaria. Eu falei, gente, tô vendo a padaria. Foi maravilhoso aquele dia. Eu tirava leite à noite, congelava, no outro dia a gente saía, levava para o hospital. E meu filho lá, naqueles aparelhos. Para completar, teve uma pandemia de pneumonia lá no hospital, aonde que ele estava, no leito que ele estava. Irmãos, cada dia que eu chegava lá, as crianças de risco que tinham nascido no mesmo dia com ele, eu já não encontrava mais, só via as mães chorando, que tinha falecido. E ali meu coração ia se apertando, e meu filho não podia sair dali por causa daqueles aparelhos que estavam nele. A doutora me falou, mãezinha, eu não sei o que eu faço, eu não posso tirar teu filho daqui por causa desses aparelhos, porque só tem aqui, não tem em outro lugar. Eu não sei o que eu faço com teu filho. Eu falei, meu Deus, Senhor, guarda meu filho, guarda meu filho. Se passaram um mês, quando chegou 1 mês e 15 dias, a doutora foi, eu cheguei para visitar meu filho, não encontrei meu filho mais no lugar que ele estava. Eu falei, Jesus, cadê meu filho? Eu acho que morreu, que a gente pensa só assim, né? Aí eu me lembro que eu cheguei lá e falei, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu falei, calma, mãezinha, tiramos ele daqui, porque aqui tá essas crianças estão aqui, estão tudo falecendo. Botamos ele em outro lugar. Quando chegou lá, meu filho já não estava mais no aparelho, só estava no respirador. E os médicos, sem saber o que estava acontecendo com ele, porque ele respirava com dificuldade. Mas no dia que eu fui lá, que ele não estava naquele aparelho, a doutora falou que tinha feito um exame mais profundo com ele, os pulmões dele já estavam formados. Mas ele ainda ficou com sequela, ele respirava meio roncando. Mas a doutora falou, mãezinha, o pior se passou. Os médicos que acompanham ele estão tudo sem entender, porque durante 1 mês o pulmão dele já tinha completado. E a doutora falou que ele ia ficar quase 2 anos naquele hospital. Eu me lembro que quando chegou 1 mês e 20 dias, eu fui para visitar ele também de manhã cedo, como a minha rotina era todo dia de manhã. Eu cheguei lá, quando eu cheguei no bercinho dele tinha uma prancheta. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí quando eu olhei assim, a doutora veio e falou, mãezinha, carrega o seu filho embora, o seu filho está de alta. Eu falei, mas com 1 mês e meio, ela falou, carrega o seu filho embora. Eu vou passar medicação para ele, leva ele embora, porque
o seu filho está ótimo, ele vai ficar com essa sequela sim, mas leva ele embora, porque se deixar aqui tem infecção hospitalar, tem várias crianças aqui com essa pneumonia. Eu lembro que eu liguei para meu esposo trabalhava naquela época num frigorífico que tinha perto. Eu falei, Ricardo, vem me buscar agora que o nosso filho está de alta. Ele falou, mas eu vou em casa buscar saída. Eu falei, que saída o quê? Que roupinha? Não quero essa roupa mesmo. Ele, gente, vamos embora. Eu lembro que ele arrumou um carro, gente, eu vou falar, naquele dia que foi o nascimento do meu filho. Quando foi aquela primeira vez que eu peguei ele no colo, foi uma alegria muito grande, a emoção. Foi muito difícil o processo que eu passei. Quando eu peguei no colo, aquele momento difícil, veio tudo na minha mente. Eu arrumei um jeito de pegar um carro, e não foi nem carro particular, foi o carro de trabalho onde eu trabalhava. O carro era aberto atrás, eu botei minha esposa dentro do carro, botei ele no colo, aí só cabia 2 pessoas na frente, fomos assim apertando assim mesmo, demos o nosso jeito. A gente queria sair do hospital, a gente queria sair daquele lugar com ele. Aí fomos para casa, foi aquela felicidade de eu chegar em casa com ele no braço, porque aquilo ali foi um processo que a gente passou na nossa vida. E quando cheguei em casa, foi aquela alegria, eu comecei a respirar fundo, porque foi difícil, né? Mas Deus estava no controle de tudo. Eu sabia que aquele sonho, quando eu era jovem, Deus ia fazer na minha vida. E graças a Deus, Deus deu a direção, né? Como diz a palavra, batalha não é batalha se não surgir luta. E eu passei por essa luta, e eu creio, essa luta que eu passei, muita gente está passando, Deus vai realizar muitos sonhos. Passou anos e minha esposa ficou grávida de novo da minha filha, Sueli. Graças a Deus não passou com muita dificuldade, mas no começo parecia o mesmo processo que meu filho ia passar. Mas Deus deu vitória, né? Ela, com 8 meses de grávida, a minha filha nasceu, parto normal. Hoje em dia tem 2 filhos maravilhosos. Tem o Júnior, de 26 anos, tem a Sueli, de 20 anos, que são as minhas promessas. Tem uma família maravilhosa, tem o meu esposo, que é bênção na minha vida. E eu agradeço a Deus também, porque o meu sonho de ele estar trabalhando comigo no meu trabalho, ele foi abençoado, está trabalhando junto comigo. Desse processo ele começou a trabalhar comigo, ele começou como ajudante, tudo que eu comecei, ele passou como ajudante, foi para a máquina pequena, foi para a máquina Terex, que é uma máquina que pega container. Pedi a Deus para ele estar lá no guindaste onde ele estava trabalhando. E Deus abençoou de novo. Há 4 meses atrás, ele foi chamado para fazer o teste e foi uma alegria de ele estar lá junto comigo, lá trabalhando lá nesse guindaste, que ele foi chamado. E eu fiquei muito feliz porque o processo que ele passou quando era criança, o processo que ele passou quando ele era jovem, está trabalhando comigo. E eu fui o primeiro treinador dele lá nesse guindástico. Ele poderia estar com outra pessoa, mas não, Deus colocou ele do meu lado para me ensinar ele. Deus está fazendo coisa maravilhosa na minha vida. Eu estou muito feliz de estar contando esse testemunho, porque o meu sonho está sendo realizado. Tudo que eu sonhei quando era jovem e quando eu sonhei agora quando
meu filho já está adulto. Deus está transformando tudo aquilo que eu sonhei. Para completar, o meu filho voltou para os pés do Senhor, que ele estava afastado, voltou para os pés do Senhor. A Sueli ainda não é evangélica, mas também eu sei que Deus tem promessa na vida dela, mas também é uma menina muito boa também, me ajuda muito. É a promessa que o Senhor fez na minha vida. E eu falo, são meus filhos são tudo para mim, são tudo. E eu creio que Deus vai abençoar muitas pessoas que for ver esse testemunho que eu estou contando, através do meu filho, através do meu sonho que eu sonhei desde criança, Deus tem realizado, e que Deus abençoe a todos.